Entrou. Agora. Ela saiu da sala e entrou. É pessoal. Bom, eu vou... Pronto, acho que a Sandra conseguiu voltar. Sandra? Pode gravar, turma. Já está gravando. Tá bom, então. Bom, boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui novamente. Satisfação de apresentar a doutora Miriam Guaranha. Não que precise de apresentação, neurologista, neurofisiologista da Universidade de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês, né? Vai nos brindar com uma palestra mioclonias, epilépticas ou não epilépticas, né? E vai ser moderado pela doutora Priscila Oliveira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Hospital Antônio Pedro. Desculpe, Pedro Ernesto, troquei os hospitais. E olha que eu sou de lá, hein? Acontece. Fui dos dois, para falar a verdade. Bom, muito obrigado, Miriam. Vou deixar vocês à vontade. Infelizmente, eu tenho que sair aqui, mas agradeço imensamente a participação de todos. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Lamir. Bom, hoje a gente, dando continuidade à nossa educação continuada da parte do EEG, nós vamos falar hoje sobre... palestra de hoje sobre mioclonias, epiléticas ou não epiléticas, um tema que comumente nos deparamos, seja para quem lida mais com eletroinfantil e adulto também, e quem está em CTI, né? E depois da apresentação vamos ter uma discussão de um caso clínico. Quem vai dar essa palestra é a doutora Miriam Guaranha, que é neurologista e neurofisiologista da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês, e que é uma das pessoas que mais estudam mioclonias aqui com a gente, talvez. Então, Miriam, obrigada. Então, boa noite, obrigada, Priscila. Eu vou colocar aqui minha apresentação. Já vai entrar daqui a pouquinho. Tá ok? Como que tá? Tá ok. Tá. Então, começando, o tema é mioclonias, epiléticas ou não epiléticas, e o principal objetivo da apresentação é distinguir estes dois tipos. Então, o roteiro do que eu vou falar, eu vou tentar definir mioclonia, classificar, falar um pouco das características neurofisiológicas, diferenciar as mioclonias corticais e não corticais, falar um pouquinho das não corticais, né, as psicogênicas, subcorticais, espinais e periféricas, e depois detalhar um pouquinho mais as corticais como crises epiléticas. É um assunto bastante extenso, né, como a Priscila já falou, porque a gente tem mioclonias mesmo fisiológicas em pessoas normais, que seriam os soluços, a mioclonia fisiológica do sono. Temos inúmeras causas de mioclonias patológicas e uma origem variável no sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Então, definindo mioclonia, seria um movimento involuntário, súbito, muito rápido, como um choque, e breve, uma duração que pode variar de 100 a 100 milissegundos, essa é a definição clássica, e com uma origem, obviamente, no sistema nervoso, né? Outras características que valem a pena serem pontuadas seriam que elas podem acontecer de forma isolada ou agrupada, e sendo agrupada de uma forma rítmica ou arrítmica. Acontece em diversos estados de consciência, pode acontecer em vigília, durante o sono, em estados comatosos. E os pacientes, quando estão conscientes, como que eles definem? Como uma sensação de repuxão, de um tremor, de um choque ou de um susto. Lembrando também que também são mioclonias, as mioclonias negativas, que não consistem num movimento, mas numa interrupção da postura por uma inibição da atividade muscular. E as mioclonias negativas estão intimamente associadas com as mioclonias.
Já passando para a classificação, a gente pode classificá-las de acordo com a distribuição corporal, em focal, segmentar, multifocal e generalizada, e de acordo com a atividade em que a mioclonia acontece, mioclonia de repouso, de ação ou postural e reflexa. Em relação aos dados neurofisiológicos, um gerador pode ser cortical, subcortical, espinal, né, ou medular e periférico, e em relação à etiologia, pode ser uma mioclonia fisiológica, essencial ou genética, epilética, sintomática ou psicogênica. Bom, então, em relação às características clínicas, já tentando começar a diferenciar as mioclonias corticais das não corticais, né, as epiléticas das não epiléticas, as mioclonias corticais têm um caráter muito choque-like, muito rápidas, enquanto as mioclonias subcorticais já não têm tanto esse caráter abrupto, e as mioclonias espinais podem ou não ter essa característica. As mioclonias corticais acontecem muito na manutenção da postura e durante o movimento, enquanto as mioclonias subcorticais e espinais ocorrem geralmente, preferencialmente, no repouso. Em relação à ritmicidade, em geral, a gente se refere à mioclonia cortical, uma mioclonia irregular, que quando ela se repete a intervalos irregulares. Nesse texto foi colocado que frequentemente ela é rítmica, só que esses abalos rítmicos motores, a gente em epileptologia costuma chamar de clonias, e tem um outro significado, é um outro tipo de crise, que geralmente envolve marcha jacksoniana, né, progressão do pé, tronco, braço, face, ou no sentido contrário, que envolve paralisia de TOD no período pós-ictal, então uma outra condição. Então, aqui, a gente reservaria o termo mioclonia para aquelas que se repetem a intervalos irregulares. Já as mioclonias subcorticais e espinais tendem a ocorrer de forma periódica ou rítmica. Periódica, aquelas que se repetem a intervalos regulares, porém, existe um intervalo entre os abalos. E rítmico é aquele que se repete sem intervalos, certo? Em relação à sensibilidade aos estímulos, a mioclonia cortical é altamente sensível a estímulos externos, então existe fotossensibilidade, sensibilidade ao tato, ao movimento, enquanto a subcortical geralmente é insensível e a espinal pode ser sensível. A gente falou da característica clínica, agora característica eletroneuromiográfica. Aqui vale um comentário, porque assim, a gente que faz EEG tem uma certa dificuldade em fazer o registro eletroneuromiográfico. Por quê? Para fazer esse registro, a gente usa eletrodo de cúpula, igual do EEG, tudo bem, separados por 3 centímetros, só que os filtros ideais variam de 50 a 1000 Hz. Né? 50 Hz, ok, os aparelhos de EEG permitem isso, como filtro de baixa frequência, né? Mas filtro de alta, eu não conheço aparelho que permita abrir esse filtro para 1000 Hz, mesmo porque esse aparelho teria que ter uma taxa de amostragem de pelo menos 2000 Hz, né? Então, em geral, os nossos registros eletroneuromiográficos não ficam muito bons, e eu acho que é por conta dessa limitação do filtro. Tá? Então, mas esse esquema aqui busca diferenciar as características eletroneuromiográficas. Então, aqui a gente tem, o ideal é fazer um registro polimiográfico, né, de vários músculos ao mesmo tempo, para você avaliar o padrão de recrutamento muscular. Então, nesse primeiro retângulo, o que a gente tem são as mioclonias corticais, né? As primeiras linhas correspondem ao registro de eletromiografia, e a última linha é um acelerômetro que dá uma ideia da velocidade e da direção do movimento.
Nas mioclonias corticais, o que a gente vê? Que são mioclonias focais ou multifocais muito rápidas. No segundo quadrado, já são mioclonias corticais negativas. Então, o que a gente tem? A gente tem uma atividade eletroneuromiográfica tônica, que subitamente é interrompido, né? E você tem um abalo mioclônico por conta dessa interrupção do tônus. Elas já duram um pouquinho mais do que as mioclonias corticais, né? Vamos dizer assim, positivas. Bom, no retângulo logo abaixo, a gente teria as mioclonias subcorticais. Essas mioclonias, elas já têm uma duração maior que 100 milissegundos, e elas podem ter um padrão de recrutamento muscular ou na direção rostral ou na direção caudal, que é ilustrado por essa ativação em sequência aí dos músculos ilustrados, né? O último quadrado, retângulo, seria das mioclonias, então, psicogênicas, funcionais, que eu tenho um movimento irregular, que não é estereotipado, variável, e o padrão de recrutamento muscular também varia bastante. E o meu EEG? Na verdade, o EEG é um dos primeiros exames que se pede quando vai investigar uma mioclonia, porque as mioclonias mais frequentes são as mioclonias epiléticas, mioclonias corticais. E você vai ter os paroxismos epileptiformes, de espícula-onda, poliespícula-onda, certo? E as mioclonias corticais, elas são classificadas, então, na espontânea, na reflexa, e faz parte também a epilepsia partialis contínua, que você tem mioclonias quase que ininterruptas, originárias dessa região. E elas podem ser, como eu já falei, positivas e negativas, mas algumas vezes o EEG não mostra alteração. E eu preciso lançar mão de técnicas neurofisiológicas avançadas, como o Jack Lock de Back Averaging, potencial evocado somatosensitivo, reflexo C e análise de coerência. Eu vou falar um pouquinho de algumas dessas técnicas aí. Então, assim, começando pelos potenciais evocados somatossensitivos, aqui a gente tem, não sei se é possível ver o meu mouse mexendo ou não? Sim. Tá. Então, aqui eu tenho o potencial periférico, né, do plexo braquial, aqui os subcorticais, aqui o cortical, o N20, o P27 e o N33. A gente nota que, sim, o periférico normalmente tem uma amplitude grande, os outros são menores, e a gente nota uma amplitude grande do P27 e N33, então, um aumento desse potencial, às vezes potenciais gigantes, e segundo os trabalhos, isso indica uma diminuição da inibição intracortical, então seria um córtex hiperexcitável. Tá? Eu vou mostrar agora um caso de uma mioclonia cortical reflexa para ilustrar indução por praxia. Então, a indução por praxia é um traço reflexo em que a pessoa tem mioclonias desencadeadas por atos práxicos, que seriam com o uso das mãos, envolvendo habilidades visoespaciais e tomada de decisão, geralmente num ambiente estressor. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Ele está montando um quebra-cabeças, viram? Os abalos mioclônicos bem sutis das mãos, certo? Então, a gente fez um trabalho em conjunto com o setor de neurofisiologia, com os pacientes com epilepsia mioclônica juvenil, comparando os pacientes sem indução por praxia e com indução por praxia. E o que a gente encontrou foi que houve uma diferença significativa na amplitude do potencial evocado somatosensitivo em relação ao controle somente no grupo com indução por praxia,
sugerindo que esse grupo de pacientes tenha uma maior hiperexcitabilidade desse córtex somatosensitivo. Isso foi publicado no LinkedIn recentemente da Clinical Neurophysiology. Outra técnica avançada é o reflexo C. O que é isso? Quando eu faço um potencial evocado somatosensitivo, eu estimulo um nervo periférico e devo captar somente uma resposta sensitiva. Mas, nesses pacientes que têm mioclonias corticais, eu obtenho um reflexo de alça longa que vai fazer uma sinapse transcortical ali com o meu córtex motor e vai voltar e vai provocar uma contração no músculo tenar ipsilateral ao meu nervo mediano estimulado. Então, eu tenho um arco reflexo desencadeado, coisa que não seria normal, né? Então, tem uma certa latência maior para os membros inferiores, para o estímulo do nervo tibial, né, do que para o estímulo do nervo mediano. Então, em geral, quando eu tenho esses potenciais somatosensitivos gigantes, eu posso também provocar o meu reflexo C. E a última técnica que eu vou comentar é esse jerk lock de back-averaging, que tem esse nome complicado, mas não é um conceito relativamente simples. No potencial evocado convencional, eu estimulo o nervo periférico e aí eu capto a resposta lá no meu córtex somatosensitivo, N20. Bom, o que é esse outro potencial? Eu tenho uma suspeita de que o meu abalo mioclônico, esse daqui, seja cortical, mas eu olho para o meu EEG e não vejo nada. Aí, como é feita essa técnica? A promediação é trigada, ela é desencadeada pelo próprio abalo mioclônico do membro. E aí eu promedio o potencial cortical, por exemplo, 20 milissegundos antes, 20 milissegundos depois, e verifico que nas regiões centrais existe um potencial negativo, indicando que essa mioclonia está associada com uma atividade cortical, portanto, definindo que essa mioclonia é de origem cortical. Aqui é só um exemplo de um artigo publicado por um grupo chinês, né? Você tem as mioclonias aqui na eletromio, no EEG não tem nada. E quando eles fizeram essa técnica, eles detectaram esse potencial aqui 50 milissegundos antes do abalo mioclônico. E aí, um grupo de pesquisadores alemães, eles falaram assim, não, mas todo mundo pesquisa só movimento involuntário, a gente quer ver o que acontece com o movimento voluntário. E fizeram o back-averaging com movimento voluntário. O que eles descobriram foi que existe um potencial também negativo, que eles chamaram de Bereites Shaft Potential, ou BP, para os íntimos, né? Que é um potencial que começa antes do abalo mioclônico, aqui no exemplo 1.2, mas pode ser até 2 segundos, não é milissegundos, segundos antes do movimento, antes do movimento. Com isso, fazendo essa técnica, se uma pessoa apresenta uma mioclonia de origem psicogênica, eu posso detectar esse potencial que está associado com movimentos voluntários e definir que essa mioclonia é psicogênica. Bom, como são as mioclonias psicogênicas, então? Elas têm um início abrupto também, só que o recrutamento muscular a gente viu lá, né? O padrão é variável, a duração pode ser maior que 300 milissegundos até. A gente pode detectar que houve um evento traumático na vida da pessoa, uma cirurgia, um acidente. Ela pode sofrer influência de distração, sugestão, e o back-averaging, essa técnica, detecta esse potencial BP, esse transiente negativo, em cerca de 50% das pessoas e pode ajudar. Bom, agora vou falar um pouquinho das mioclonias subcorticais.
Então, elas são geradas aonde? Entre o córtex e a medula espinal. Então, elas podem ter origem nos núcleos da base, no tronco ou no cerebelo. Nos núcleos da base, a gente tem a mioclonia distônica, né, associada a quadros distônicos, geralmente de origem autossômica dominante, né, quadro genético. De tronco, a gente pode ter as mioclonias fisiológicas, o soluço, as mioclonias hipnagógicas. Uma forma de mioclonia chamada essencial, que também é de caráter genético, é uma mioclonia irregular, não tem outros sintomas, não tem outras crises, ela não é progressiva, pode ocorrer de forma isolada ou familiar, e a gente não tem descarga no EEG, certo? E as mioclonias periódicas, né? A mioclonia da doença de Jacob-Creutzfeldt e a mioclonia palatal. Mas, Miriam, mioclonia de Jacob-Creutzfeldt não tem descarga periódica no eletro, como que é subcortical? A gente já vai ver isso daí, tá bom? Bom, daí eu tenho a mioclonia do tronco ainda, né? Reticular reflexa, quando eu tenho lesões de tronco como encefalite, encefalopatia pós-anóxia, um distúrbio metabólico, também no Startle, são mioclonias de tronco e o Startle com predomínio axial. Por exemplo, a mioclonia reticular reflexa começa pelo esternocleido e pelo trapézio, né? E essas mioclonias podem ter, como elas começam no tronco, uma propagação tanto cranial quanto caudal. O Startle também, né, que é uma mioclonia axial, uma resposta a Startle exagerada, né, hiperplexia, geralmente bastante sensível, né, estímulos visuais, sonoros e de caráter autossômica dominante. Então, falando um pouquinho da síndrome de Creutzfeldt-Jakob, essas mioclonias seriam corticais ou subcorticais? A gente tem o que no EEG? A rigor, a gente tem um GPD, né? A gente tem uma descarga periódica generalizada, com repetições a cada 600 a 1.500 milissegundos, então, em torno de 1 segundo a cada 1 segundo. Então, portanto, uma atividade periódica curta, né? E a gente sabe que a associação de GPD com a epilepsia não é tão grande. Por outro lado, o que eu tenho na ressonância? Eu tenho lesão cortical, né? Eu tenho um hipersinal desenhando o meu córtex, mas eu também tenho lesões subcorticais. Então, esse grupo aqui estudou o gerador das mioclonias na doença de Jacob-Creutzfeldt. O que eles fizeram? Fizeram back averaging e viram que metade dos pacientes com doença de Jacob-Creutzfeldt tinham mioclonias. E essas mioclonias tinham múltiplos geradores. Então, essa relação temporal da descarga com a mioclonia era bastante variável e só era bem correlacionada quando as mioclonias também eram periódicas, né? Então, o que eles sugerem? Que exista uma alça, um circuito, córtico subcortical hiperexcitável, que ora o córtex funciona como gerador, ora a região subcortical, núcleos da base e tronco funcionam como gerador. Mais ou menos o que acontece nas epilepsias generalizadas idiopáticas, né? Perdão. Bom, aí a gente tem também as mioclonias espinais, que tem duas formas, a segmentar e a própria espinal. A segmentar tem um caráter periódico, né? Então é aquela repetição, mas com intervalo entre as contrações, pode persistir durante o sono, pode ser sensível a estímulo, geralmente está associada com uma lesão medular. E a mioclonia própria espinal, que pode ou não estar associada com lesão medular, mas ela é rítmica, né? Tem uma repetição rápida, sem intervalo, envolve tronco e quadril, também tem difusão rostral e caudal, provavelmente pelo trato próprio espinal,
e geralmente elas acontecem na transição vigília-sono, é uma causa importante de insônia inicial. Então, só para a gente ter um apanhado dessas mioclonias todas, né, desses quadros, do ponto de vista eletromiográfico, o que a gente tem? Mioclonia cortical, irregular e bem rápida. Creutzfeldt, eu posso ter mioclonias periódicas, acompanhando as minhas descargas periódicas no EEG, mas eu posso ter também mioclonias irregulares, né? Mioclonia essencial é uma mioclonia, provavelmente de caráter genético, subcortical. A mioclonia subcortical já tem uma duração mais longa, não é tão abrupta, não é tão choque-like, mas a essencial é irregular. Já a mioclonia palatal e a espinal tem esse caráter periódico, né? Que repete a intervalos regulares. E a mioclonia distônica dos núcleos da base, eu tenho, além dos meus bursts, né, das mioclonias, um aumento do tônus basal. Por último, a mioclonia periférica, que é uma entidade que nem todos consideram, né? Você teria uma lesão no sistema nervoso periférico, então a mioclonia seria limitada a um segmento corporal. Ela pode ser espontânea ou provocada por movimento. É uma mioclonia bastante curta, mas diferente da cortical, eu não tenho descargas no EEG. Um exemplo seria o espasmo unifacial, em que eu tenho uma irritação, uma compressão do nervo facial, geralmente por uma alça vascular, né? Agora, falando mais especificamente das mioclonias corticais, então eu tenho a forma positiva, né, que eu tenho um surto, um burst síncrono em músculos agonistas e antagonistas. Eu posso ter uma combinação de mioclonia positiva e negativa, ou só uma mioclonia negativa com interrupção da atividade tônica eletromiográfica. Quais as características das mioclonias corticais? Então, são abalos que podem ser focais, multifocais ou generalizados. Tem várias apresentações, e afetam mais a face e os membros distais, por quê? Pela representação cortical, que é maior dessas regiões no córtex. Elas podem ser espontâneas ou podem ser desencadeadas por estímulos somestésicos, auditivos dos mais vários tipos, né, até cognitivos, e pode ser positivas ou negativas. Qual seria a fisiopatologia? Uma hiperexcitabilidade do córtex sensitivo primário. Quais os dados que eu tenho para sugerir isso? O potencial evocado somatosensitivo aumentado, sensibilidade aos estímulos sensoriais apontam para uma hiperexcitabilidade da área somatosensitiva primária. E essa resposta muito rápida, que é via trato córtico-espinal, motoneurônio alfa-músculo, é uma via de elevada velocidade, então tem uma mioclonia muito rápida. As causas são as mais diversas possíveis, né? Então, as adquiridas, destaque para medicações, distúrbios metabólicos, infecções imunomediadas e pós-hipóxia, anóxia. E entre as genéticas, as epilepsias, encefalopatias mioclônicas progressivas, erros inatos do metabolismo, canalopatias e ataxias. Em relação à mioclonia negativa epilética, também é uma mioclonia cortical, mas o que eu tenho? Esse estudo, alguns estudos mostraram que o meu gerador, esse potencial negativo, ele se localiza um pouco mais à frente da área motora do que a área motora primária. Ele estaria na região frontal, mas um pouco mais à frente. Então, é possível que a mioclonia negativa, alguns autores sugerem, tenha uma origem no córtex pré-motor e não no córtex motor primário. Elas são mioclonias que têm uma duração maior do que a mioclonia propriamente dita, né, de até 200 milissegundos, enquanto a outra até 100. E é isso, existe essa hipótese de um gerador mais anterior.
E aí, as mioclonias corticais são sinônimos de epilepsia? Mioclonia cortical, então, é um tipo de crise epilética. A gente sabe que crise epilética não está presente só em epilepsia, né? Então, as mioclonias podem estar presentes em epilepsias, como as mioclônicas progressivas, mioclônica juvenil, síndrome de Rett, doença de Angelman. Mas outras doenças também têm mioclonias corticais, e as mioclonias não são o sintoma principal da doença, né? Por exemplo, na síndrome pós-anóxia, na doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, né? Como a degeneração córtico-basal, atrofia de múltiplos sistemas, na doença de Creutzfeldt-Jakob, alterações metabólicas, né? Principalmente uremia e hepatopatia, né? E a doença celíaca. Na sala de emergência, 30% dos distúrbios de movimento atendidos na sala de emergência são mioclonias, e as principais causas são os distúrbios metabólicos, então lembrar de descompensação diabética, uremia, hepatopatia, e efeito de medicamentos, né? Então efeito de levodopa, tricíclicos, lítio, são causas de mioclonias na sala de emergência. Na UTI, a gente tem a encefalopatia pós-anóxia, né? Então, 1/5 dos pacientes que faz parada cardiorrespiratória desenvolve mioclonias, e elas são de 2 tipos, a forma aguda e a forma crônica, que recebe o nome de síndrome de Lance-Adams. O paciente pode ter só uma ou ambas as formas de mioclonia. A forma aguda acontece após horas da parada cardiorrespiratória, o paciente geralmente está em coma, sedado, elas têm uma distribuição generalizada bilateral e o EEG tem anormalidades graves, né, uma atenuação difusa, carência de ritmos fisiológicos, um traçado descontínuo e com descargas generalizadas. Na forma aguda, algumas vezes você consegue caracterizar bem. Não, isso daqui é um status mioclônico, eu tenho poliespícula onda o tempo todo, ou poliespícula seguida de atenuação, padrão surto-supressão, e é fácil definir. Mas algumas vezes o que você vê é somente artefatos de atividade muscular, e aí você não consegue definir muito bem. Faltam estudos com eletromiografia nesses quadros agudos para definir, quando você não tem descargas evidentes, qual seria o gerador, se seria o córtex ou se o tronco também participaria. Os agentes mais eficazes para tratar são benzodiazepínicos e anestésicos, não costuma ter boa resposta com outras medicações antiepiléticas, e geralmente são quadros com um prognóstico reservado, em que você tem a isquemia levando a uma necrose tecidual. Já a forma crônica, né, a síndrome de Lance-Adams, acontece dias até semanas após a parada, o paciente já recuperou a consciência, e ele desenvolve o quê? Mioclonias de ação, que são multifocais, generalizadas, às vezes levam a quedas. O paciente tem ataxia e disartria, com uma cognição relativamente preservada, mas uma qualidade de vida muito ruim. O gerador, essas mioclonias, que são mioclonias de ação, elas são próprias do córtex somatosensitivo motor. E você tem descargas epileptiformes, então detectadas ou pelo EEG ou por essas outras técnicas avançadas, e nesse caso a lesão não seria tão grave, né? Você teria uma lesão, hipóxia cortical, mas sem infarto extenso e irreversível. Não tem guidelines de tratamento, mas se usam medicações antimioclônicas como valproato, levetiracetam, clonazepam, isolados ou muitas vezes em associação. Então, por exemplo, aqui um EEG de Lance-Adams crônico, né? É um EEG contínuo, reativo, tem as descargas, e para contrastar com status mioclônicos no padrão surto-supressão, bem desorganizado.
E finalizando já, vou falar um pouquinho das crises epiléticas, né, das mioclonias corticais nas epilepsias. Então, um dado muito importante é essa nova classificação das crises de 2017. A gente, quando eu aprendia, né, a classificar as crises, a gente aprendeu que mioclonia era um tipo de crise generalizada. E, atualmente, ela continua sendo um tipo de crise generalizada. Foram agregados subtipos como mioclono tônico-clônicas, né, seguidas de abalos tônico-clônicos, as mioclono atônicas, seguidas de perda do tônus muscular, e também, ainda nas generalizadas, as ausências com mioclonias. Então, a ausência mioclônica e a ausência com mioclonias palpebrais. Mas a grande revolução aí é que crises mioclônicas também podem ter um início focal. Então, a mioclonia ganha uma importância também por essa possibilidade de início focal. Então, a gente tem nas epilepsias os paroxismos, né, de complexos de espícula-onda, poliespícula-onda, em geral generalizados, podem ter uma acentuação nas áreas anteriores. E, a partir dos tipos de crise, a gente já passa a tentar definir a síndrome epilética. Para isso, a gente tem que contar com um tipo de crise, se é focal generalizada ou se tem ambos os tipos, e imediatamente ou paralelamente a gente precisa pensar na etiologia, né? Se é uma causa genética ou se é estrutural, metabólica. E eu gostaria de chamar atenção para um outro dado, né, da ELAI, que passou a classificar as epilepsias generalizadas idiopáticas da seguinte maneira. Então, as epilepsias generalizadas idiopáticas, elas pertencem a um grupo maior de epilepsias generalizadas genéticas, mas é um grupo especial, é um grupo numeroso, né, expressivo, em que eu tenho epilepsias com relativamente uma boa resposta ao tratamento clínico, o meu exame neurológico é normal, não tem alterações associadas na ressonância de crânio, e tem uma evolução estável, né? Mas a maioria delas demandam tratamento ao longo de toda a vida. As mioclonias aqui também ganharam uma importância grande porque é muito importante definir se a mioclonia que o paciente apresenta, ela é consciente ou ela é inconsciente. Porque se eu tenho mioclonia consciente, o meu paciente vai ter epilepsia mioclônica juvenil. Se a mioclonia acontece no contexto de uma ausência, então são aquelas mioclonias sutis, de face, ou mesmo de membros, mas que estão acompanhando uma crise de ausência, conforme a idade do paciente, eu vou ter ou uma ausência da infância ou uma ausência juvenil. E se eu tenho só crise tônico-clônica generalizada, ok, eu classifico como tônico-clônica apenas. Mas se eu tiver mioclonia consciente associada, eu vou ter a mioclônica juvenil. Então, essa definição, caracterização das mioclonias passa a ter um papel muito importante, fundamental na classificação das síndromes generalizadas idiopáticas. Agora eu vou mostrar só alguns vídeos para ilustrar esses tipos de crises. Então, aqui é uma criança que vai apresentar uma mioclonia na região cervical, né, da cabeça, e vai fazer um desvio rápido da cabeça para o lado e volta. Isso. A mãe até imitou o movimento dela. Depois eu tenho essa mesma criança que faz um abalo generalizado. E o que ela tinha? Ela tinha um cisticerco calcificado na área que é à frente do giro pré-central, né?
O eletro tinha espículas ora lateralizadas à esquerda, ora à direita e ora generalizada. Essa criança estava sendo tratada como uma epilepsia generalizada, mas ela foi investigada no nosso serviço, foi operada e ficou livre de crises. Aqui é para ilustrar uma mioclonia negativa, aqui no membro superior direito. Ela tenta manter a postura, mas apresenta abalos por perda do tônus muscular. Aqui é um paciente com doença de Lafora, que tem esse eletro com espículas multifocais e generalizadas. E bastante mioclonia de ação distal aqui nos dedos das mãos. Essas mioclonias de ação são corticais, por excelência. Aqui é uma crise, vou pôr um pouquinho mais para frente, é uma crise mioclono-tônico-clônica. Ela começa a apresentar alguns abalos mioclônicos aqui na raiz dos membros superiores. Depois isso vai aumentando de intensidade e ela já evolui. Viram? Abalos rápidos, mioclônicos, vai aumentando a intensidade até que ela entra na fase tônica da crise tônico-clônica. Aqui é para ilustrar a presença de mioclonias palpebrais numa crise de ausência com mioclonias palpebrais. Então, vocês veem que o EEG não tem nada, né? Não tem nenhuma alteração. E tem esses abalos mioclônicos nas pálpebras, né? Sem descargas no EEG, a gente sabe que essa paciente tem epilepsia mioclônica juvenil, então ela tem outros tipos de crise, além das mioclonias palpebrais, mas fica difícil só com o EEG definir que essa mioclonia é cortical, porque eu não tenho descargas. Aqui é um paciente que tem mioclonias periorais, e tem também umas mioclonias rítmicas. Ó, no braço, lembrando uma ausência mioclônica, né? Um abalo rítmico, assim, dos membros. Mas o que chamava atenção era a mioclonia perioral. Aqui, para ilustrar a sensibilidade à luz, o paciente também com mioclônica juvenil, fotossensível, cerca de 40% até 90% dos pacientes têm. Ó, começa com mioclonias palpebrais, depois nos membros. E aqui mioclonias reflexas também, periorais, só para ilustrar o caráter né, dessa frequência de sensibilidade essas mioclonias aos estímulos. Então, a gente pode ter desde só um artefato de atividade muscular até o artefato mais essas descargas exuberantes de espícula onda. Aqui. É bem rápida a mioclonia, parece um raio mesmo, um choque. Certo. E, por último, um status mioclônicos, mioclonias contínuas, numa criança com uma doença neurodegenerativa. Bom, e era isso que eu tinha para falar. É um assunto muito extenso e eu sugiro até essa referência, que está bem mais completa, tem muitos dados, mas eram algumas coisas que eu gostaria de mostrar. Miriam, muito obrigada pela apresentação, realmente um assunto difícil, extenso. Agora nós vamos discutir um caso clínico, né? E quem tiver perguntas pode colocá-las no chat ou
pode abrir a câmera e perguntar. Você quer colocar por aí pela apresentação, caso, Miriam? Ah, eu estou tentando interromper meu... Eu consegui? Foi. Foi. Pronto. Entrou aí. Não entrou ainda. Colocou? Ainda não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma pergunta aqui. É o Daniel Muscati, enquanto a gente abre o caso, Daniel Muscati perguntando se existem formas de identificar uma mioclonia fisiológica sem o EEG. Mioclonia fisiológica é que, por exemplo, mioclonia fisiológica do sono, né? Vamos pensar assim? Olha, eu acho que não. Acho que se você vê uma mioclonia no sono, num paciente com epilepsia, dizer se aquela mioclonia é fisiológica ou é do sono, é bem difícil, acho. E o critério é mesmo a presença ou a ausência dos paroxismos, né, no eletro. Não sei se alguém tem alguma opinião diferente. Agradeceu a resposta. Quer apresentar por aí ou quer que eu tente abrir aqui? Posso tentar apresentar aqui. Deixa eu ver. E você tem como compartilhar ou é melhor eu? Deixa eu tentar. Acho que entrou agora. Entrou? Não, entrou a sua aula. Entrou a anterior, né? Peraí. Ai, que eu preciso baixar ele ainda. Abrir com apresentação Google, pode ser. Quer que eu tente aqui? Deixa eu ver. Entrou, não? Não. Tá preta a tela. E Priscila, acho que é melhor você. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Apresentar em uma reunião. Deixa eu ver se vai agora. Tá aparecendo aí? Ah. Tá aparecendo. Eu só não vou conseguir ver, eu vou passar aqui. Então, o caso clínico de hoje relacionado à nossa aula é uma
paciente do sexo feminino, de 14 anos, nasceu com 30 semanas, por 40 dias na UTI neonatal, uma história de atraso de fala, andou com 1 ano e 4 meses, tem uma alteração de marcha sem um diagnóstico, referindo a algum desequilíbrio a ocorrer, um desenvolvimento escolar, uma história de descalculia, mas sem outras questões, uma história familiar negativa para epilepsia, uma avó paterna com doença psiquiátrica, esquizofrenia, e com um diagnóstico de transtorno de ansiedade diagnosticado com 6 anos. Aos 7 anos, essa paciente iniciou mioclonias durante abalos, né? Descrevia como abalos durante o sono. No início do quadro, essas mioclonias ocorriam no início do sono. Com o passar do tempo, ficaram mais frequentes e passaram a ocorrer durante toda a noite, tanto na primeira metade da noite, na segunda metade, mas nunca ocorriam ao despertar, nem em vigília. A mãe da paciente, ela hoje tem 14 anos, refere que atualmente esses episódios, quando eles ocorrem em cluster, a paciente aparentemente parece que está tendo um pesadelo, fala palavrões, como se estivesse brigando com alguém. A paciente não se recorda desses episódios e a paciente refere que não tem um sono reparador, né? Ela refere uma sonolência diurna. Nega qualquer história de ausências ou crises tônico-clônicas, nega mioclonias ao despertar ou durante a vigília e usa anafranil por conta desse, segundo a mãe, por conta desse transtorno de ansiedade, 75 miligramas uma vez ao dia. A mãe associa o início dos movimentos com o início da medicação, mas nunca foi suspensa essa medicação, ela faz uso até hoje e nega o uso de qualquer outra medicação para o quadro. Não sei se está dando para ver com a iluminação, esse é um eletro, um vídeo da paciente, vou colocar para rodar. Isso no sono N2, ela faz esses abalos durante a noite. Aqui um outro episódio, também aqui em sono de ondas lentas. Vários episódios eu vou passando. Às vezes, esses movimentos são... Vou andar aqui um pouquinho. Mais abruptos e acordam a paciente durante a noite. Esse aqui é um dos movimentos em que a paciente desperta. Ela estava num sono N2. E aí ela chega a fazer um despertar após esse evento. Isso ocorre diversas vezes à noite. Esse aqui foi um primeiro eletro que ela ficou coberta e aí teve que repetir, mas o evento ocorre exatamente aqui. E aí faz mais em membro inferior. Esse aqui é um último evento que também foi do primeiro eletro que ela fez. Também no sono N2. Então, esses... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, esse é o caso. Essa paciente, ela continua com essas mioclonias diversas vezes à noite. Tem uma repercussão na vida diária dela. E ela fez o eletro e a neurologista queria saber exatamente o tema da aula. Se era uma mioclonia epilética ou não epilética. Se deveria fazer um valproato, se deveria fazer um leve tiracetam. E eu passo a pergunta para a doutora Miriam e para quem mais quiser comentar o caso. Esse eletro fui eu que fiz e foi uma das coisas que eu queria discutir com vocês. E quem tiver mais perguntas ou algum caso específico, pode colocar também para comentar. Bom, então eu vou tentar discutir, assim, seguindo alguma ordem lógica, começando pelo quadro clínico, vai? Então, é uma mioclonia que acontece no sono,
né? Então, a gente vê nitidamente que os fusos de sono, tal, então, assim, psicogênica já está descartada, porque é uma mioclonia que acontece com os fusos de sono. E para definir se é epilética ou não é epilética, a gente precisaria lançar mão do EEG para ver se tem descargas associadas, né? Uma outra coisa, ela não tinha nenhuma descarga interictal, né? Não tinha nada fora dos eventos, eletro totalmente normal, assim, fora dos eventos. Certo. Então, e aí para a gente pensar, é uma mioclonia não epilética, uma mioclonia não epilética. Então, assim, não é psicogênica, seria o quê? De tronco subcortical, seria espinal. Então, assim, não tem caráter rítmico, né? Não tem uma progressão crânio-caudal. A gente pensa nessas mioclonias subcorticais. Tem um abalo que envolve, que me pareceu preferencialmente quadril, né? Ou raiz de membros inferiores. Pega um pouquinho axial também, né? Porque ela faz um movimento também, faz um pouco de quadril também, às vezes fica mais em membro inferior, e tem aquelas mais realmente generalizadas que despertam ela à noite. Em relação a essas mioclonias subcorticais, eu não sei se elas teriam essa ocorrência exclusiva, porque em vigília ela não tem, né? Em vigília. Ela não tem nada durante a vigília, nunca teve, não tem no despertar, nunca teve, não teve nada. Só durante o sono, e no início do quadro era realmente no início do sono. No início do sono. Não tinha depois à noite. Isso, com o passar do tempo, ela passou a ter aumento de frequência e preencher mais, né, durante mais de uma fase do sono. Uhum. Poderia ser uma mioclonia subcortical, mas assim, é estranho esse comportamento de aparecer no sono, né? Tem uma mioclonia espinal que acontece no início do sono, né? Mas ela tem um caráter aí periódico ou rítmico, né? Que seria a mioclonia espinal, mas ela tem essa mioclonia isolada, né? Uma mioclonia que aparece única e não se repete. Então, para ser uma mioclonia subcortical ou espinal, tá estranho também. Bom, levando em consideração os outros dados da história, assim, acho que essa amitriptilina é um tricíclico, né? E tricíclico frequentemente é motivo é causa de mioclonia medicamentosa, né? Então, eu acho que primeira medida a tomar, e mais simples, mais fácil, seria a suspensão desse tricíclico que ela usou aí para ansiedade. A outra coisa que a gente tem que considerar, levando em conta a história, né, ela tem uma alteração de marcha, ela tem um histórico, né, de sofrimento aí, algum problema perinatal, né, e essa alteração da marcha, a gente poderia pensar em alguma coisa de área motora dos membros inferiores, que é uma região que o meu eletroencefalo não tem acesso, né, porque a área motora dos membros inferiores fica localizado ali na região mesial, e nem sempre o eletrodo que eu coloco no escalpo vai enxergar essa atividade epileptiforme se for uma mioclonia focal, por exemplo, né? Então, eu acho que é uma outra coisa que deveria ser considerada, fazer uma ressonância dirigida para essa região aí mesial, motora mesial, né? Buscando pensando numa crise mioclônica focal desse lugar. São as coisas que eu pensaria, assim, de a grande dúvida, assim, não é minha paciente, é uma paciente que veio, né, para fazer exame, e eu acho que a grande dúvida é o que colocar no laudo, né? Então, é um laudo, né? Quando você faz a conclusão, é uma mioclonia epilética ou não epilética? Isso. Outra coisa, assim, que a Priscila me mandou os traçados antes, tem alguns transientes agudizados que não são ondas agudas bem definidas,
Era na região que é centro-parietal, eu não lembro mais exatamente onde que era, mas era do lado esquerdo, né? Esquerda. Acho que era, Acho que tinha central, centro-parietal central. e alguns frontos centrais, mas nada emocionante, né? Sim, é E uma era coisa bem duvidosa. se era uma disdormia, mas assim, era só durante, não tinha, tinha durante o evento só, né? Só durante a... Muito artefato também quando faz o movimento, né? O que dificultava muito. Ela fez exame 2 vezes, alguns mais sutis. Eu, particularmente, aqueles últimos que eu mostrei, não via nada, assim, durante o evento. Então, essa menina fez 2 exames e aí ficou sempre essa dúvida do que colocar no... Eu acho que o laudo tem que ser descritivo, né, de que as mioclonias são associadas a artefatos de movimentação, e até você poderia discutir, ou se preferir colocar no laudo, discutir com a médica esses achados aí duvidosos, mas que a princípio não tem nada evidente. Só que discutir assim que mesmo não que o EEG tem limitações e sim, mesmo não tendo um paroxismo epileptiforme nítido, não eu não descartaria essa possibilidade de ser uma mioclonia epilética, entendeu? Tá ótimo. Muito obrigada, Miri. Se mais alguém quiser comentar o caso, fique à vontade. Tem uma pergunta da Estela Tavares, dizendo, Miriam, mesmo com a dificuldade do filtro de alta nos aparelhos, por que não são colocados canais de eletromiografia mais frequentemente, tanto em EEG como em vídeo EEG? Então, Estela, eu acho ótima a sua pergunta, porque é uma pergunta e uma crítica construtiva ao mesmo tempo, né? A gente realmente esquece disso, eu acho. Quando a gente vai ver, a gente fala assim, puxa, se tivesse colocado eletrodo de músculo, ajudaria. E assim, acho que a gente deveria colocar em todos os registros mesmo, pelo menos de vídeo EEG, que você se propõe a registrar os eventos clínicos, né? Você definir se aquilo é uma mioclonia, um espasmo, é uma crise atônica, é uma mioclonia ou uma mioclonia negativa. Tem coisa que só o músculo vai responder, né? E a gente frequentemente esquece de colocar. E como assim, os registros também não ficam muito bonitos, às vezes a gente deixa de colocar mesmo, porque não vê bons resultados nesse registro, né? E o filtro a gente também, né, como a Miriam falou, tem essa dificuldade, né, com os nossos filtros, e uma forma, às vezes, de sensibilizar, a gente aumentar um pouquinho a sensibilidade, né, colocar ali para 2, para 4, às vezes a gente consegue, nos aparelhos que a gente usa comumente, né, às vezes a gente consegue um resultado melhor. Miriam, eu tenho uma outra pergunta. Nesses casos que normalmente nós temos aí no ambiente de CTI, né? Nesses pacientes que estão internados, pacientes graves, que tem tudo e mais um pouco, e que às vezes aquilo não vai se resolver de um dia para a noite, né? É solicitado um eletro e o paciente apresenta mioclonias com exatamente esse traçado que, né? Vem ali uma onda lenta junto, vem um pouco, alguma coisa, né, uma espícula aqui ou ali, e sempre a questão você sempre trata, você sempre coloca, você colocou uma das opções, né, vamos colocar valproato, né, o levetiracetam, quando você tem mesmo que seja algo duvidoso no eletro, você sempre orienta o tratamento? Então, eu não costumo tratar grande coisa, assim, eu faço o diagnóstico, mas não é incomum o colega perguntar de conduta, né, quando você está analisando um exame. Então, assim, é importante ressaltar que essa forma aguda da encefalopatia pós-parada cardiorrespiratória é aquilo que eu falei, né? Se é um status mioclônicos, você precisa tratar, né? Porque é um status, você não vai deixar um status sem tratamento. E a minha experiência concorda com isso, assim,
não responde à medicação antipilética em geral, responde a benzodiazepínico e a anestesia geral, né? Senão o paciente fica lá tendo aquelas mioclonias, e às vezes faz até curare, que é para parar de ter as mioclonias. Então, nesses casos agudos de status mioclônicos, são casos muito graves e que a gente trata assim. Nos casos crônicos, depois que o paciente já saiu do coma e tudo mais, é que se usam aí o paciente vai ter as mioclonias de intenção, de ação, e aí que se usam as medicações antimioclônicas, né? O valproato, levetiracetam, clonazepam. Obrigada. Bom, não sei se a médica dela está aqui assistindo, mas me mandou agora a ressonância da paciente. E eu também não sabia, tá? Não foi. Foco de alteração de sinal na substância branca frontal esquerda, bem mais evidente na região frontoparietal, em topografia de zona de fronteira de cerebral anterior e média, por provável injúria hipóxia isquêmica perinatal. Então, uma mioclonia provavelmente focal, né? Provavelmente focal, associada a lesão de zona de fronteira, né? Então, foi isso. E, assim, é possível que esse tricíclico tenha sido um start, né? Tenha contribuído aí para... Tá ótimo. Bom, então... Olha, eu não sabia da ressonância, tá? Nem eu. Mandou agora, ela está assistindo. Agora. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal da banca, Ana Paula? Bragatti, Pedro? Doutora Elza, que está na aula, nos prestigiando. Doutora Elza. Não, eu não sabia uma coisa que estava procurando, porque agora vocês falaram o resultado da ressonância, mas eu falei, nossa, pode realmente ser alguma coisa pelo predomínio nos membros inferiores, né? Mas como você falou que ela apresentava as mioclonias após o uso de anafranil, né? Foi o que você comentou, não é? Foi. Eu achei caprichoso isso, porque a mioclonia aparece durante o sono, mas eu fui olhar, se clomipramina podia desencadear mioclonos, né? E é um efeito comum do anafranil. Mais de 10% das pessoas que tomam anafranil têm mioclonia. Agora, eu não tenho certeza, não achei aqui, se poderia ser assim, exclusivamente durante a fase N2 do sono, sabe? Mas, como a Miriam comentou também, a possibilidade de, eventualmente, indução por fármacos, né? É algo que a gente sempre tem que lembrar. Ela citou, por exemplo, o lítio. O lítio, a intoxicação por lítio entra no diagnóstico diferencial da doença de Jacob-Creutzfeldt, né? Então, provavelmente, a mioclonia é muito parecida com aquela induzida na doença de Jacob-Creutzfeldt. Mas eu gostei muito da aula e achei muito interessante essa discussão. A pergunta da Estela, que realmente, Estela, eu acho que é importantíssimo fazer o registro de músculo. Eu acho que todos os serviços de vídeo-EG, a mínima coisa que deveriam fazer, já que o paciente está internado num hospital para fazer vídeo-EG, é colocar registro de músculo para diferenciar, por exemplo, espasmo epilético de mioclonia, por exemplo, as epilepsias mioclonoatônicas, né? Eu acho, assim, uma coisa muito importante que, infelizmente, está sendo negligenciada. Então, eu gostaria de fazer um apelo nessa aula à sociedade, a esse grupo de pessoas que estão capitaneando a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, de estabelecer diretrizes sobre como fazer o registro de músculo, porque, por exemplo, gostaria de perguntar para a Estela, os médicos que trabalham com polissonografia fazem tão frequentemente, fazem bem o registro de sono. Então, qual a diferença? Por que o registro de
de músculo de vocês é tão bom, e a gente não, ou nós não temos experiência, mas a Priscila, por exemplo, fez um estudo de mioclonia palpebral, e ela usava um eletrodo piezoelétrico na pálpebra. Então, assim, e deu para caracterizar muito bem o padrão do movimento, né, Priscila? Palpebral. Então, assim, por que esse paradoxo? Quer dizer, a gente precisaria ter isso para diferenciar uma crise atônica, de uma crise mioclônica, de uma crise de espasmo. Então, assim, quais as dificuldades que você acha que poderiam ser sanadas de alguma forma, assim, Estela? Porque vocês provavelmente têm esse know-how, como fazê-lo. Eu acho. Oi, Elza, que prazer estar Tudo falando bom? com você, Miriam. Então, é o seguinte, eu acho também porque não registrar mais músculos nesses exames, mais ou menos prevendo qual vai ser o músculo, é uma questão, eu acho, de saber onde é maior a contração e colocar bem colocado, e a gente usa tranquilamente filtro de 15, o filtro de baixa de 15, um filtro de alta, o que der no aparelho, e com isso eu acho que a gente consegue bons registros. Por exemplo, em transtorno comportamental de sono REM, a nossa rotina lá no hospital, lá no Einstein, é fazer registro de masseter, submentoniano, flexor digital superficial, extensor comum digital. Então, às vezes, é a colocar o filtro e não ter medo de músculo, Elza. Estela, a mioclonia hipnagógica, ela aparece até que fase do sono? Começo de 2. Começo de 2. Veja, na polissonografia rotina, a gente só registra de músculo queixo e a perna, tibial, né? Tibial anterior e esquerdo e direito. Então, é um registro também só desses músculos por causa do movimento periódico. Mas, às vezes, a gente registra outros músculos e eu acho que a coisa é filtragem e se acostumar com os canais de eletromio. Porque, Elza, realmente, eu assim, se a coisa tem que registrar em isso que você está falando, em EG, que já vai se suspeitar em vídeo EG, por que não registra mais músculos? Olha, Estela. Mais em digital, aparelho digital, que sou do tempo do analógico, que tinha restrição total de canais, agora com digital. Sabe, Estela, eu acho que deveria existir uma força-tarefa dentro da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, exatamente para traçar essas diretrizes. Por exemplo, porque vídeo EG diagnóstico, toda hora que você vai fazer diagnóstico diferencial dessas epilepsias, com crises mioclonatônicas, com crise mioclônica, com crise espasmo, não é? Toda hora você precisa disso. Eu, assim, vi umas apresentações da doutora Perrine Ploan. E a doutora Perrine Ploan, francesa, certo? Então, ela é lá daquele tempo, das madames lá que faziam polissonografia em Paris, certo? Então, ela fazia registro em crianças lindíssimos de músculo, certo? Lindíssimo. Então, parece que está faltando uma cultura aqui no Brasil da gente começar a fazer isso, mas assim, com uma orientação. Então, talvez exercer um trabalho assim, por exemplo, com vocês, que têm uma vivência grande de fazer isso, no sentido de ajudar na caracterização desse protocolo, certo? Como aplicar. E os serviços, pelo menos de vídeo EG diagnóstico, né, passarem a utilizar de rotina esses registros musculares, porque eles são, assim, muito, muito, muito importantes. Muitas vezes você quase não vê nada no EG, né? Por exemplo, até no espasmo epilético, você vê muito melhor ele naquela forma de diamante no músculo do que no eletroencéfalo, que é uma onda lenta de grande amplitude, né? É verdade. Eu perguntei justamente porque eu acho que faz falta o registro de músculo. É verdade. Muita. E, doutora Estela, nos aparelhos de polissonografia,
Até quanto vai o filtro de alta? Porque a gente tem no máximo 70, 100 Hz. Olha, Unihom, eu acho que a gente vai a 100, viu? 100, né? Ah, então Unihom, acho que é 100 Hz. O Philips é meio coisa, se abre, não abre, mas Unihom, que é um mega aparelho, vai a 100 Hz. Então é isso. Mais ou menos que eu tô me lembrando. Você fecha, põe o de baixa 15, o de alta 100. Músculo bem colocado, 3 centímetros um do outro, bem colocado. Vê os músculos importantes, você consegue registros caracterizar bem, né? Bem bons. A gente deve, na força-tarefa, a gente deve fazer as diretrizes tanto para EEG quanto para VIDE-EEG, né? Traduzidos vários trabalhos internacionais aí, adaptar para a nossa realidade, e a gente tem essas missões aí pela frente. É verdade. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Queria agradecer a doutora Elza, a doutora Estela, pela contribuição. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Doutora Miriam, pela aula, pela brilhante exposição. Essa questão das diretrizes que a doutora Elza colocou, muito importante, já é a segunda vez que a gente está discutindo isso, né? Primeiro na aula de espasmos, que é realmente muito importante. Queria agradecer a todos pela presença e muito obrigada, Miriam. Obrigada a você pela moderação. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.